falar sobre o Holocausto, né? E compartilhar com toda a classe sobre o assunto. E aí até mandei uma mensagem, porque não sei se o Samuel conseguiu compartilhar com todos, né? Que nós íamos adiar esse momento, porque íamos ter um tempo de augúrio e a cores. Nosso amigo aqui, pastor Xavier Bernardes, ele já tem uma boa vivência na Europa, em Londres, e já tinha falado sobre aquele trabalho, né, na Polônia, sobre esse trabalho que estava sendo feito, e o Xavier é o próprio, tem levantado essa bandeira, e tem experiências aí, a vivência, né? Lá nos campos também de concentração, lá na Polônia, de Auschwitz, toda a história. Então, além de trazer uma visão profética, hoje também uma visão profética para Israel, e o que tiver aí compartilhar conosco, Xavier Bernardes, vocês escutarem aí, compartilhar. Xavier, fica à vontade. Obrigado. Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia e amor que tem nos amparado debaixo das tuas asas. Nessa noite, nós temos o privilégio de estarmos juntos e debaixo do seu nome. Invocamos que neste momento, Pai, a liberdade do teu Espírito possa encontrar lugar na nossa mente e no nosso coração. Precisamos ser conduzidos pelo Senhor dentro do entendimento da tua palavra, da qual o Senhor deixou como herança para nós. Muito obrigado por cada vida neste lugar e também te agradecemos pelo momento que estamos vivendo na história. O Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é aquele que pode nos guiar em toda a verdade. Vamos agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com um pequeno vídeo, dois minutinhos. Esse vídeo é quando a gente promove a nossa conferência que nós temos na Polônia todo ano, no mês de outubro. E basicamente é o texto de Ezequiel 37, lá dos nossos textos, que é onde nós vamos estar falando. Você vai ter que apagar as coisas.
que acontecem alguns eventos no mundo, na história da humanidade, que eles marcam a construção da história do homem. E tem alguns eventos que aconteceram e foram muito distantes de nós, muitos de nós nem passamos por esses lugares, nem conhecemos, mas eles afetam a nossa história diretamente e aquilo que nós somos e vivemos socialmente. Vamos dizer, um dos que aconteceu foi o grande evento do Êxodo, que foi a saída dos judeus do Egito indo para a Terra Prometida. Esse evento marcou a história da humanidade, porque no meio disso, já ali no deserto, o Senhor, através deste evento, trouxe para eles os 10 mandamentos, que hoje é uma herança para toda a humanidade, para todas as nações. E foi dado ali um compasso da moralidade, do zelo da vida e de um relacionamento com Deus. Eu creio que nenhum de nós podemos imaginar o mundo hoje sem os 10 mandamentos. Porque é uma herança que foi transmitida no sentido de dar uma direção para formação de leis, de estatutos. A maior parte de leis que existe hoje, elas são baseadas dentro dos 10 mandamentos. Então são heranças, é um evento que aconteceu no mundo que marcou a humanidade. E recentemente, dentro da nossa geração, 2 eventos que aconteceram marcaram profundamente aquilo que está por vir e aquilo que vai entrar para dentro da eternidade. E esses 2 eventos, um é o Holocausto e o segundo é o renascimento da nação de Israel. Esses 2 eventos estão guiando, estão delineando politicamente as nações e as igrejas, que se fala de religião, está sendo guiado por esses 2 fatores, por esses 2 eventos. Inclusive, profeticamente, isso é declarado. E eu quero poder transmitir para vocês um pouco da nossa experiência. Eu tenho estado envolvido principalmente com a questão do Holocausto, já há 10 anos com o Holocausto dentro da Europa. E durante esses 10 anos o Senhor tem nos conduzido a realizarmos conferências dentro da cidade de Auschwitz, na Polônia. Não sei quantos de vocês conhecem, né? Auschwitz é o símbolo, se tornou o símbolo do Holocausto, que na verdade o Holocausto aconteceu através de toda a Europa. E quando se fala de Auschwitz, todo mundo já liga Auschwitz ao Holocausto, porque em Auschwitz teve um dos maiores campos de extermínio. E também foi marcado muito por causa do próprio filme Holocausto, né? Então todo mundo conhece Auschwitz por causa disso. Então nós temos dentro de Auschwitz o simbolismo do Holocausto. Mas na verdade, quando você começa a estudar e entender o que foi o Holocausto, só dentro da Europa inteira nós tivemos 40.000 campos. E às vezes você pensa num campo, aí você vai pensar sobre Auschwitz, os outros estiveram na Alemanha, alguns conhecem um pouco do que tinha na Ucrânia, mas isso se esparramou por toda a Europa. E entre campos de trabalho, campos de transição, campos de extermínio, campos que eram bordéis, só de campos que eram bordéis eram 400 campos. Então, a coisa assim foi monstruosa, nós não temos uma ideia. Eu creio que podem se escrever livros e livros atrás de livros, que nós nunca vamos conseguir entrar na profundidade do que aconteceu no Holocausto. Hoje a nação de Israel é uma nação toda, pode-se colocar
todo judeu ele tem uma marca do Holocausto dentro da família. Basicamente, Israel foi fundado novamente por órfãos que levantaram uma nação, e aí se coloca ainda muito mais em proeminência para nós, porque se você pensar que uma nação de 70 anos, levantada por órfãos, imigrantes, vindos de todos os lugares, só isso é um milagre. Mas para compreendermos um pouco melhor e entendermos estes eventos que aconteceram, nós precisamos compreender as Escrituras. Nós não temos como compreender o Holocausto, não temos como compreender Israel, senão diante dos olhos das profecias, daquilo que Deus falou, daquilo que é declarado pelas Escrituras. E uma das coisas que nós precisamos desesperadamente é voltarmos para as Escrituras e compreendermos os profetas, entendermos os profetas. A Bíblia diz assim: pois Deus, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sobre a terra sem primeiro falar com os seus profetas. Então não tem nada do que vai acontecer na história do homem, ou na vinda de Jesus, na vinda do seu reino, que ele já não tenha falado com os seus profetas. E muitas vezes nós somos tardios, para compreender e para crer. Vocês lembram daquela passagemzinha quando Jesus estava ali com aqueles dois no caminho de Emaús? Os dois estavam voltando para casa depois daquele episódio todo triste. Jesus se aproxima e fala: mas por que vocês estão aí tão tristes, E aí eles falam: mas você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala: não, o que foi que aconteceu, nós esperávamos que ele traria a esperança. Aí Jesus cascou em cima deles, Falou: olha, vocês são muito tardios em entender e crer nos profetas. E a Bíblia diz que ele começou a abrir os profetas para eles, e o coração deles começou o quê? A queimar. E muitas vezes nós nos tornamos frios, começamos a calcificar até a nossa fé, porque nós estamos sem o entendimento das profecias, nós estamos sem compreender aquilo que Deus falou. A minha oração ultimamente tem sido: Deus, traz um espírito de revelação, um espírito de entendimento. Paulo orava isso constantemente. Ele pedia, falou: olha, eu estou sofrendo novamente as dores de parto por vocês, e eu oro para que o espírito de revelação, de entendimento, venha sobre vocês, para que vocês compreendam. E é o que nós mais precisamos. Senhor, abre as Escrituras, abre os profetas, ensina o que ele está fazendo. E eu creio também que precisa haver algumas mudanças dentro da nossa própria concepção com respeito aos profetas e com respeito às Escrituras. Nós começamos a fazer não termos somente uma teologia de substituição, mas nós substituímos tudo na Bíblia, e nós figuramos tudo. Usamos a Bíblia, a maior parte das vezes dela, figuradamente. E essa lei, inclusive, de interpretação da palavra, ela é contra, inclusive, teologia, porque a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o texto literal, não é figurar ele. Eu já tenho as 40 anos de fé, os 30 anos de ministério. Foi nesses últimos anos que eu consegui ouvir uma palavra sobre um texto que nós vamos ler agora, Ezequiel 37, que as pessoas não figuraram esse texto. A maior parte das pregações, o tempo todo, só ouviram a questão de que nós estávamos perdidos, nós estávamos secos, sua vida estava sem esperança, mas quando você chega para o Senhor, Deus vai restaurar a sua vida. E aí usa esse texto figuradamente. A maior parte da igreja não tem a compreensão das Escrituras nesse sentido. E esse é um dos maiores erros da teologia. É que nós precisamos começar a pegar a palavra
literalmente. E uma das coisas que prejudicou tremendamente o nosso entendimento das Escrituras é a teologia da substituição. O que é essa teologia da substituição? Que Deus terminou com Israel, Deus não tem nada mais a ver com Israel, que Israel falhou e que agora o Israel de Deus é a igreja. Então todas as promessas, tudo aquilo que os profetas falam, é tudo da igreja. Igreja que hoje a gente chama, né? É os povos das outras nações que converteram para Jesus. Isso é chamado de teologia da substituição. Quando nós andamos assim, a Bíblia se torna superficial para nós, porque você começa a entrar em um punhado de conflitos, do qual a Bíblia não nos dá chance para entendermos as Escrituras dessa maneira. Quero te mostrar algumas coisas se nós tivermos tempo hoje. Se não existisse a terra que eu estou dizendo, é chão mesmo, cheio de pedra. Se não existisse a promessa de Deus da terra de Israel, você não teria essa Bíblia que você tem aí hoje. Tudo começou com Abraão e ao redor de algo. O que Deus falou para aquele homem? Falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo está centralizado ao redor da terra. E a história se desenvolveu totalmente ao redor da terra. E se não houvesse essa terra, e se nós negarmos a realidade desta terra, a palavra, a Bíblia, perde todo o sentido. E se não houvesse a terra, não teria nem a Bíblia. Então, quando nós tentamos fazer essa substituição, as Escrituras entram em muito conflito. Então nós precisamos compreender esses dois últimos eventos, que foi o Holocausto e o renascimento de Israel, aos olhos da Escritura, aos olhos dos profetas. O que eles falam? Então aqui agora nós vamos voltar lá para o profeta e nós vamos ver o que eles falam sobre isso. E vamos começar em Ezequiel 37. Vamos todos lá e vamos ler isso junto. Alguém tem uma voz boa aí? Poderia ler para mim? Você pode ler para mim do versículo 1 ao versículo 18. Veio sobre mim, a visão de vale de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles,
e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, os seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás que significam essas coisas? Está 18? Chegou aí. Deixa eu ler até o 19. Diga-lhes assim: diz o Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Amém. Aqui o próprio texto, ele dá ele indica aqui ao que se refere a esse texto. A própria palavra, ela se explica. E quando você lê aqui, de quem que ele está falando, no versículo 11 ele diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Então esse texto aqui está falando claramente sobre a nação de Israel. Então essa profecia, essa visão, esse mover do Espírito, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o Espírito conduziu ele a um vale de ossos secos. Então aquela visão, aquele relatar dos céus, aquilo que o Senhor estava declarando como profecia de acontecimentos, foi declarada com respeito à nação de Israel. Então ela não tem base para outras coisas. No meu entendimento, aquilo que eu compreendi pelo Espírito de Deus, o holocausto que aconteceu dentro da Europa durante o período da Segunda Guerra Mundial, e principalmente dentro de Auschwitz, se tornou o símbolo desse vale de ossos secos. Veja bem que eu falei, eu quero que cada palavra seja registrada na sua mente e no seu coração. Se tornou um símbolo, porque na verdade o mundo inteiro se tornou a sepultura da nação de Israel. Mas aquele lugar, o holocausto, passou a ser o símbolo dessa profecia. Você vai compreender. Quando você olha aqui no texto,
o versículo 9 diz assim: a seguir ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diz assim diz o soberano Senhor, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem, e profetizei conforme a ordem que recebi. Aí na sua Bíblia, aqui na minha também, está a palavra mortos. Profetize a esses mortos. Quando você lê esse texto e vê essa palavra mortos, o que você entende? Pode falar, qual é o seu entendimento? Alguém que morreu, né? A matéria está morta. Morreu. Cinzas. Só que essa palavra morta, no hebraico e no inglês e em outras línguas, ela não é mortos, alguém que morreu. Ela é sopre sobre esses que foram exterminados, ou que foram levados a serem assassinados. Essa é a palavra. Em inglês, minha Bíblia tem inglês e português junto, a palavra que se usa em inglês é slay. Essa palavra slay é a mesma palavra que é usada para o cordeiro que foi levado ao matador. Que em inglês nós usamos a palavra o cordeiro que foi morto, que foi slain pelos meus pecados. Então é alguém que foi conduzido ao matador, alguém que foi conduzido para ser assassinado. Essa é a palavra em inglês, essa é a palavra em hebraico. Então ela perde o sentido, principalmente em português. Então é que a Bíblia está dizendo que é para a profecia vir sobre aqueles que foram assassinados. Pode verificar depois na sua casa, nós temos hoje acesso aí no Google, tem muita coisa, tem Bíblia em hebraico, você vai achar essa palavra lá, em hebraico, risca aí na sua Bíblia, anota ela, não vai só pelo que eu estou falando não, estuda a palavra, verifica ela, e você vai encontrar lá essa palavra. Agora olha que coisa tremenda, como o Senhor, Ele vê todas as coisas. Aí ele diz assim no versículo 11: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, quem? Os ossos. Nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. O que ele está dizendo aqui é: olha, não temos mais esperança. Acabou a nossa esperança. O extermínio veio sobre nós. Deixa eu contar algo histórico. Quando a guerra foi pronunciada que terminou em 1945 e se é celebrada aqui no mundo do nosso lado de cá, o Holocausto, o final dele, dia 26 de janeiro, todo 26 de janeiro se celebra a comemoração do final da Guerra Mundial. Durante um período do final da guerra, por 3 anos, pensa bem, 3 dias, 3 dias na sepultura, por 3 anos, o judeu não tinha lugar para ir, porque se você imaginar que a cidade, que eles falam de Auschwitz, e na verdade Auschwitz não é só um campo, é uma cidade, que na verdade, se alguém vem aqui descendente de alemão ou fala alemão, o alemão não conseguia falar a palavra Consciente. Consciente é o nome da cidade. Como eles não conseguiam falar essa palavra, eles chamaram este lugar de Auschwitz. Essa cidade de Auschwitz, ela tinha 80% da população era judia. Quantos judeus moram lá hoje? Nenhum. E do dia para a noite, tudo que pertencia ao povo judeu, que era casas, comércio, já não eram mais deles.
E quando a guerra terminou, isso aconteceu através da Europa inteira. Aqueles que sobreviveram, aqueles que ainda queriam ficar na Europa, tentaram voltar para suas casas, mas o povo não deixou que eles voltassem. E muitos deles tinham perdido pais, mães, esposo, ficaram desesperados, sem saber para onde ir. Sabe aonde a maioria desse pessoal ficou quando a guerra terminou? De volta dentro dos campos. Por quê? Porque a Inglaterra, que tinha o domínio na chamada terra de Israel, que eles chamavam naquela época de Palestina, eles fecharam as portas para a imigração de volta dos judeus para lá. Eles não podiam voltar. Tanto é que durante a história da guerra, eles retiraram, colocaram todos os judeus que estavam nos países que tinham fronteira com o mar, tiraram eles tudo para dentro dos campos ainda, dentro da Europa, para eles não tentarem pegar navios e ir embora para Israel. E aonde eles ficaram? Dentro do campo. Houve uma lei que foi promulgada que se pensasse dentro da ONU de criar o Estado de Israel. Só que essa lei, como vocês conhecem aqui no Brasil, dentro do Senado, dentro da Câmara, eles criam uma proposta e deixam lá. E esperam tempo para que aquela proposta seja votada. É a mesma coisa na ONU. Foram criados uma proposta de se criar um Estado para Israel na terra de Israel. Mas aquilo ficou na gaveta lá, de 45 até o final de 47, em novembro, quando houve uma votação, e que inclusive quem tirou essa proposta para ser votada foi o Oswaldo Aranha, brasileiro, porque era o turno dele de ocupar a cadeira de fazer votação, e ele foi lá e pegou essa proposta. Mas isso em novembro de 47, já tinha se passado 2 anos. Mas o Estado de Israel só foi realmente declarado como Estado em maio de 1948. Então eles passaram 3 anos. Agora você imagina, nós somos confortáveis, irmãos. Você passar por uma guerra, você sofrer do jeito que você sofreu, você não tem caminho, tudo que era seu foi roubado. Nós temos convívio com sobreviventes do Holocausto, recebemos um lá em Londres. Ele foi pequeno, foi depois levado para a Inglaterra, cresceu lá em Manchester. Mr. Siegel, o homem de Deus. Ele, quando foi levado para a Inglaterra, primeiro, que depois ele foi adotado depois da guerra, a pessoa que recebeu ele na estação de trem falou para ele: olha, então pega sua mala, suas coisas e vamos para casa. Vou pegar o quê? Ele não tinha nada, não tinha roupa, não tinha documento, não tinha nada, zero. E ele até me contou uma experiência e falou assim: eu perdi tudo. A primeira vez que a minha alma foi restaurada foi depois que eu casei, que eu fui no hospital, que a minha esposa deu à luz o nosso primeiro filho. Eu peguei o meu primeiro filho e eu pude falar: isso é o meu filho. Era a primeira coisa que ele tinha que eu podia falar: isso é o meu filho. Você imagina, você não tem nada, você perde tudo. Você não tem casa, você não tem país, você não tem nacionalidade, você não tem documentos, você é rejeitado, está em todos os lugares, você não tem nada. E você não está falando de uma pessoa, você está falando de um povo, você está falando de uma nação completa, você está falando de um povo que estava esparramado na Europa toda. Agora, é claro que eles iriam chegar nesse ponto aqui, eles falaram: olha, fomos exterminados, não tem esperança. Que esperança que tem? É a mesma dos dois lá do caminho de Emaús. Falando: nós esperávamos que ele fosse,
Mas a morte veio e tomou Jesus. Quem podia esperar que a ressurreição viria? Ele morreu, acabou, não tem esperança mais. E foi justamente isso que aconteceu. As Escrituras, os profetas nos falam disso. É o espírito da revelação que precisa ser aberto para nós. Mas dentro do contexto do qual as profecias podem nos guiar. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, não nos deixe ficarmos fora da tua nuvem. A nuvem de Deus está movendo e muitos de nós ficamos para trás. Agora nós precisamos compreender isso, e no meio de tanta escuridão, aquele pilar de fogo que nos guia no meio de tanta confusão que nós temos. E isso são as Escrituras, são os profetas, é a revelação do Espírito Santo. Nós temos um tesouro na nossa mão, irmãos, que o Senhor deixou. Homens que se consagraram totalmente. Você precisava conhecer a vida de Ezequiel, como que Deus achou nele um homem, um profeta, que poderia trazer direção daquilo que Deus iria fazer. As coisas de Deus é muito mais alto do que nós pensamos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, era um homem consagrado a Deus. Você começa lá, Ezequiel 1, fala que ele era filho da linhagem de sacerdotes. E ali fala sobre uma data, fala ao 30º ano, né? E muita gente, teórico, ficava pensando assim, mas quando foi que Ezequiel teve essa visão? No 30º ano. 30º ano de quê? Da idade de Ezequiel. Qual que é o 30º ano do sacerdote? É o tempo dele entrar para exercer o sacerdócio. Então ele tinha aquela inspiração de entrar e ministrar ao Senhor. Só que Deus levou ele para o templo que ainda viria, que é o templo do milênio. Nós falamos sobre isso. Mas Deus preparou aquele homem para que ele pudesse se alinhar com Deus, com os eventos